eu não vejo ninguém aqui. Mas você via no outro? No Facebook eu vi. Não, no Facebook, mas você tá no YouTube. No Facebook você vê. Porque aí o chat daí é só se a pessoa falar no YouTube. Eles têm... Jovem TV, feita para você. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras com a pastora Lilisanete Datz, uma palavra de Deus para o seu coração. Olá, eu sou de você com a paz do Senhor e desejo que o grande amor de Deus, a paz de Cristo Jesus seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Que bom poder estar com você aqui em mais um programa Ensinando as Escrituras. E hoje eu quero falar sobre o poder da oração. O poder da oração sobre a minha e a tua vida. E eu quero trazer um grande exemplo de um homem que usa apenas 2 versículos de toda a Bíblia para se falar da história dele, Jabez. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor. E foi Jabez mais ilustre dos seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus ternos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Quantas vezes eu e você oramos e parece que a nossa oração não passa do teto? Quantas vezes eu e você clamamos a Deus e parece que Ele se demora para responder? Mas não foi assim com Jabez. A Bíblia diz que este homem ora, e imediatamente Deus dá a resposta para a sua oração. A Bíblia diz que o nome dele é tido como aquele homem da dor, o homem da tristeza. Seu nome significa dor, angústia, tristeza. Sim, porque foi na dor, na angústia e na tristeza que a sua mãe gerou. E antigamente dava seu nome conforme a personalidade de cada pessoa. Então ele seria, para o resto da sua vida, chamado como aquele homem das dores, aquele homem da angústia, da tristeza. Mas ele não permitiu que isso influenciasse a vida dele. A Bíblia diz que quando este homem teve consciência do que o seu nome seria, teve consciência de um Deus, ainda que ele não conseguisse mudar o nome dele, ele mudou a história da sua vida. E você me pergunta como que ele mudou a história da sua vida. A história da sua vida foi mudado mediante a oração. E é isto que eu quero falar neste programa com você, o poder da oração. A oração que traz poder sobre a minha vida,
a tua vida. A oração tem poder porque Deus usa nossas orações para fazer milagres. Deus usa as nossas orações para manifestar o sobrenatural. Deus usa e faz uso da nossa oração para trazer a sua presença até nós. A oração é de suma importância na vida do cristão. Quando nós oramos, nós ficamos mais próximos de Deus. É por isso que é bom você ter o hábito da oração. É bom você buscar a Deus. É bom em todos os momentos da tua vida você saber que tem um Deus que te ouve e um Deus que te responde. Em 1 Tessalonicenses 5,17, a Bíblia, a palavra de Deus nos diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Deus não está dando um tempo, uma hora, um momento adequado para orar. É claro que quando você busca na palavra de Deus, tu vai ver que tem o salmista dizendo que ora de manhã, que ora ao meio-dia, que ora à noite, que Jesus foi orar à madrugada. Mas a Bíblia diz: orai sem cessar. Não importa o horário, não importa onde você esteja, mas a oração deve ser constante na sua vida, porque a oração que vai fazer por você aquilo que tu não consegue fazer, porque Deus tem poder e Ele vai agir com poder através da sua oração. Quando cremos em Deus, a oração tem poder para curar. Você sabia disso? Quando cremos em Deus, a oração tem poder para curar. Em resposta à nossa oração, Deus traz cura à minha vida. Ele traz cura à minha vida emocional, física, psíquica, emocional. Deus vem com cura. Quantas curas de enfermidades no corpo Deus já concedeu a mim. Quantas vezes Deus me curou emocionalmente. Deus tem cura para você. E a oração que tem o poder da cura. A oração também tem o poder de libertar. A oração nos liberta da opressão espiritual. A oração nos liberta do poder do pecado. A oração nos liberta dos vícios. Às vezes você pode dizer: ah, mas eu não consigo parar de fumar. Eu não consigo parar de beber. Eu quero te dizer que a oração, quando você se entrega à oração e você experimentar o poder da oração, ela vai te libertar. Porque é Deus, através da sua palavra, que te liberta. É um ser maior, é uma força maior que a tua. E esta força chama-se Deus. A oração, a Bíblia diz em Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18 assim: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Veja, isso é palavra de Deus. Deus diz que no momento que você ora com fé, vai haver cura. Quando você ora com fé, vai haver libertação. Quando você ora com fé, crendo, porque Jesus disse: estes sinais seguirão aqueles que creem. É por isso que a Bíblia sempre diz lá em Hebreus 11:6, todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer. Você precisa crer na tua oração. Crer que Deus responde. E o poder de Deus, Ele fará com que a cura virá, com que a libertação virá. A oração também nos fortalece. Sim, a oração nos fortalece. Ela nos ajuda a focar em Deus e no seu poder. A oração, ela nos dá a força que nós precisamos para superar as dificuldades. Então, entenda, a oração nos fortalece. Sim, ela nos dá força.
ela nos sustenta, ela nos ampara. Eu sempre costumo dizer que a oração é quase que uma poupança. Quanto mais você ora, mais diante de Deus tu tem crédito, porque você tem intimidade e comunhão com Ele. E no dia da tua adversidade, no dia da tua angústia, no dia da tua fraqueza, no dia da tua... Quando tu te sente fraco, você tem aqui aonde buscar força, porque você tem intimidade, você tem comunhão com o Senhor. A oração também nos leva a perdoar. A oração nos leva a perdoar. Porque para eu conseguir perdoar, precisa gerar um arrependimento dentro de mim. Arrependimento é a ciência ou o conhecimento que eu errei, que eu falhei e que o meu espírito, minha alma, se entristeceu com isso. Somente quem tem o Espírito de Deus e está ligado em Deus e tem comunhão com Deus, ele vai sentir essa tristeza em sua alma. Ele vai sentir essa dor na consciência, o qual vai levá-lo a pedir perdão. E o perdão, ele é dado mediante a confissão. A confissão do que eu realmente me entristeci. Realmente me arrependi de ter feito aquilo. Às vezes você vai dizer, mas tantos me machucaram. Não sou eu que tenho que pedir perdão. Fulano precisa vir pedir perdão a mim. Não, mas faça você a tua parte. Libera você o mundo espiritual. Por quê? Eu falo liberar no mundo espiritual. Ainda que você foi o prejudicado, mas foi lançado sobre você o mal. Foi lançado sobre você uma dor. Foi lançado sobre você um sofrimento. Quantas vezes você olha para dentro de você e aquilo te dói, aquilo te machuca, aquilo que te fere. E você sempre vai lembrar da pessoa que te feriu. E essa lembrança, ela tira o foco da presença de Deus. Então você precisa, mesmo assim, liberar. Mesmo que tu não foi o culpado, mas você foi aquele que sofreu o dano da dor. Marcos, capítulo 11, versículo 25, a palavra nos diz assim: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Olha só, Jesus está dizendo, quando você estiver orando, perdoa, libera, deixa embora. Por que deixa embora? Porque no grego, perdoar significa desatar, deixar a pessoa livre, ela caminhar, ir embora. Sim, porque quando estiveres orando, perdoai. Se você tem alguma coisa contra alguém, ou se você está ferido porque alguém te feriu, a Bíblia diz, faça isso, para que o vosso Pai Celeste ouve a tua oração. A oração, ela também faz milagres. A oração, ela promove milagres. Sim, ela promove milagres na minha vida e na tua vida. Não há limites para o poder de Deus. Quando Deus responde a minha oração, a tua oração, Ele abre caminhos. Ele abre caminhos. Ele abre caminhos. Sim, a oração gera milagres. A oração gera milagre na minha vida, na tua vida. Como eu falei desde o início, ela chega onde eu não consigo chegar. Ela entra onde eu não consigo entrar. Ela amacia um coração rancoroso que eu não consigo amaciar. Mas Deus o faz por mim. Então a oração gera milagres. Aquilo que é impossível para você, começa a orar e você vai ver o milagre acontecer. Pois bem,
tenha também você absoluta certeza de que Deus atende a oração. Deus vai atender a sua oração. Deus atende a oração. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 13 e 14, a palavra do Senhor nos diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Essa é a condição que Jesus te dá. Basta você pedir, que Ele vai te dar. Basta você clamar, que Ele vai te responder. Deus tem poder para fazer tudo quanto nós pedimos. Nada é impossível para Ele. Quanto mais eu busco a Deus, mais sintonia eu tenho com Deus. Quanto mais eu busco a Deus, mais intimidade eu tenho com Deus. Quanto mais eu busco pela oração, mais os meus olhos e eu verei o milagre, o poder de Deus na minha vida. Qual foi o pedido de Jabez? Ele fez um pedido. Qual foi o primeiro pedido que ele fez? Ele disse: Deus, se Deus o abençoasse. A oração de Jabez, ele disse: Deus, se Deus o abençoasse. Senhor, se tu me abençoares, sim, foi desta forma que ele falou. Se tu me abençoares. É claro que Deus tem prazer em abençoar. Por que ele pediu a bênção de Deus? Porque sobre ele estava um nome maldito. Sobre ele pairava uma palavra com muito poder que a mãe colocou sobre ele. Ele disse: Deus, eu não quero mais ser dor para minha mãe. Eu não quero ser mais tristeza para a minha família. Eu não quero ser mais a pessoa desgraçada desta casa. Então, Senhor, eu peço a tua bênção. Eu peço que tu me abençoe. Eu preciso ser abençoado. Você já pediu para Deus abençoar a tua vida? A vida dos teus filhos? Da tua família? Quantas vezes a nossa família anda em guerra? Sabe por quê? Porque da nossa boca não sai palavras abençoadoras. Tire palavras abençoadoras da tua boca. Pronuncie palavras abençoadoras na tua boca. Abençoa teus filhos. Abençoa teu trabalho. Abençoa tua casa. Abençoa tua família. Aprenda a abençoar. Para de falar mal. Para de menosprezar. Para de amaldiçoar o teu trabalho. Para de falar mal do fulano. Mas comece a abençoar. Comece a abençoar. Senhor, se tu me abençoares. Ó Senhor, me abençoa. Ó Senhor, abençoa minha casa, meus filhos, minha família. Abençoa meu trabalho. Abençoa tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Aprenda a tirar palavras abençoadoras da tua boca, porque é no meio delas que Deus trabalha. A segunda coisa que ele pediu, Deus alargasse suas fronteiras. Deus, alarga as minhas fronteiras. Sabe por que ele ora assim? Eu imagino uma criança a qual Deus olha, aliás, a mãe olha, o pai olha, os irmãos olham, e toda a família olha para ela e menospreza. A chamam de dor, a chamam de tristeza, a chamam de desgraçado. Imagina a autoestima ou baixa estima dessa pessoa.
Eu imagino que deveria ser um menino depressivo, triste, angustiado, trancado em um quarto. Mas ele começa a orar, diz: Deus, alargue as minhas fronteiras. Talvez ele tomou a decisão de dizer: eu não quero mais viver cabisbaixo. Eu não quero mais viver triste, eu não quero mais andar nesta angústia. Não, eu não quero mais. Deus, alargue as minhas fronteiras. Alargue as fronteiras. Amplie o meu espaço. Me dá alegria, prazer, regozijo, motivação, razão para viver, ainda que toda a minha família me olhe como um desgraçado. Mas tu pode me abençoar. Alarga as minhas fronteiras. Era aquilo que doía para ele. Eu te pergunto, o que tem doído para você? O que tem te machucado? O que tem lhe ferido? Sim, o que tem ferido a você? Comece a orar. Aprenda que a oração cura, a oração liberta, a oração perdoa. A oração faz milagres. Aprenda a orar. Em terceiro lugar, ele disse: Deus, que Deus lhe desse crescimento. Ele não queria viver a vida naquele cubículo. Ele não estava satisfeito. Ele disse: Deus, eu quero crescer, não no tamanho, mas crescer como pessoa. Eu não quero mais que eles me vejam como um desgraçado, como alguém que trouxe dor sobre a família, como alguém que trouxe tristeza sobre a casa. Não. Mas eu quero crescer. O meu nome significa dor, tristeza, angústia, mas eu não quero isto sobre mim. Eu quero crescer, eu quero mudar a história da minha vida. Eu não me conformo, não aceito o que a vida me apresentou. Mas eu conheço a Ti, o Deus vivo, que pode mudar a minha história. Eu quero crescimento. Eu quero que Tu me cure, eu quero que Tu me restaure, eu quero que Tu me renove. Sim, ele pediu crescimento. A quarta coisa, ele disse: a mão do Senhor fosse com ele em tudo. Ele disse assim: Deus, eu preciso que a tua forte mão seja comigo. Eu preciso que o Senhor me carregue. Eu preciso que o Senhor me leve. Eu preciso que o Senhor me sustente. Eu preciso que a sua mão seja comigo. Minha mãe não é comigo, meus irmãos não são comigo, a minha casa não, mas que a tua mão seja comigo. E por fim ele disse: Deus, me guarde do mal. Deus o guardasse do mal. Quantas pessoas que sofrem mal, o mal sofrem dores, e da sua boca sai apenas mais maldição. Mas ele sofria calado e ele disse: Deus, me livra deste mal. Deus, me guarda deste mal. Deus, Tu pode mudar a minha história. Tu pode mudar a minha vida. Me guarda dessas coisas que têm me feito chorar, que têm me machucado, que têm me feito sofrer. Me guarde, Senhor, me guarde. Oh, que a mão do Eterno possa ser sobre a tua vida, possa ser com você. E por fim ele disse: Deus, que livrasse de dificuldades e dores. Deus, me livra de todas as dificuldades do meu caminho e das dores que eu tenho enfrentado. Daqui para frente, eu não quero mais sentir isso. Daqui para frente, eu não quero mais. Vamos ler de novo?
1 Crônicas 4:10, tem aí? Ou se não, vamos para qual foi o segredo de tudo? Acho que eu errei, né? Qual foi o segredo? Achou? Glória a Deus. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Esse é o segredo. Um homem nasceu e foi destinado a ser um desgraçado sem a graça de Deus. Alguém que representasse a dor, a angústia e a tristeza. Mas ele decidiu não. E ele conquistou a bênção de Deus. Ele conquistou o alargamento das suas fronteiras. Ele conquistou o seu crescimento. Ele conquistou o favor da mão de Deus. Ele conseguiu com que Deus o guardasse, o livrasse das dores e dificuldades pela oração. Não foi chorando, não foi gemendo, não foi reclamando, não foi pedindo e dizendo porque eu nasci, porque eu não morri no meu nascimento. Não, não foi assim. Foi pela oração. Portanto, saiba de uma coisa. A oração de um justo tem poder e ela traz efeito. Muito pode o poder da oração de um justo e ela traz o efeito. O efeito é a resposta de Deus sobre a minha vida e a tua vida. Mas qual foi o segredo? Qual foi o segredo disso tudo? Qual foi o segredo de Jabez? Eu já te falei. Simplesmente orar. Foi a oração. Ele tinha um lugar secreto dele. Ele tinha um lugar escondido dele. Ainda que ele estava cá embaixo, mas diante de Deus ele estava lá em cima. Porque ele tinha o lugar secreto. Ele tinha o seu lugar aonde ele conversava e declarava e depositava a sua dor, a sua tristeza, a sua angústia diante de Deus. Ele tinha uma vida secreta de oração e Deus a ouviu. Jabez não mudou seu nome, mas Jabez mudou a sua história. Ainda que ele não conseguisse mudar o nome, mas ele mudou a sua história. Sim, aquele que era causador de mágoa, de tristeza, de ressentimento, de problemas, agora é um homem abençoado. Agora é um homem próspero. Agora é um homem sucedido. Jabez teve atitudes que ninguém esperava. A sua mãe não esperava. Seus irmãos não esperavam. A sua família não esperava. Qual foi a atitude? Primeiro, ele teve a consciência de si mesmo. Eu vou viver assim para o resto da minha vida? Ou eu vou tomar a decisão de mudar? Ou eu vou tomar a decisão de orar e crer num Deus que pode mudar toda a história da minha vida? Quando ele se levanta, ele entra com uma super ação, uma transformação da esperança, de superação, da confiança, e ele alcança o milagre de Deus. Para finalizar, quero deixar Deuteronômio 28:13, que diz assim: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Sim, andarás de cabeça erguida. Você vai orar
e Deus vai te responder. A forte mão do Senhor será sobre a tua vida. Quando você começar a orar, tu vai ser curado, tu vai ser liberto, tu vai ser perdoado. Os milagres vão começar a acontecer na tua vida. Quando você começa a crer no poder da oração. Pensa nisso. Mude a tua história pela oração. Mude o percurso da tua vida pela oração. Mude essa situação em que você está passando pelo poder da oração. A oração pode mudar, transformar. Pensa nisso. Quero mandar um grande abraço para a irmã Suzana, irmã Rafaela, irmão Fernando. Um grande abraço para a irmã Elisete, lá de Tenente Portela. Um grande abraço para o José Calunga, pastor José Calunga, lá de Angola. Para o pastor Abel Quengo, lá de Moçambique. Deus te abençoe. Deus te abençoe, pastora Cileia, que esteve de aniversário. Que a mão de Deus seja sobre a tua vida. Deus te abençoe, Valéria. Deus te abençoe você, que sempre está aqui comigo. Eu só consigo falar o nome daqueles que escrevem alguma coisa. Eu sei que muitos e muitos estão ali a assistir, mas eu não consigo falar o teu nome porque eu tenho que estar ligado na palavra. Que Deus te abençoe, te guarde e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Amém e amém. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras com a pastora Liliza Ned Dats, uma palavra de Deus para o seu coração.